E aí, pessoal, vamos dar sequência aqui, agora falando um pouco para vocês sobre o que vem a ser o empirismo, né? Empirismo, uma corrente do pensamento filosófico que se opõe frontalmente ao racionalismo, né? Então eles vão responder a mesma pergunta que o racionalismo tenta responder: qual é a fonte do conhecimento? E aí eles vão responder da seguinte maneira, né? Que todo conhecimento se baseia na experiência sensorial, ou seja, nos sentidos. Então, é a partir dos nossos 5 sentidos, tá, que nós vamos conhecer a realidade e formar o conhecimento. Observem aqui, a verdade lá para os pensadores racionalistas estava no próprio raciocínio. Né? Então a gente até poderia dizer o seguinte, né? Que é o sujeito, a razão, o sujeito cognoscente, que determina o que é verdadeiro ou falso por meio do seu intelecto, por meio da sua capacidade lógica de raciocinar. Aqui no empirismo, a verdade sobre uma determinada proposição, sobre um determinado enunciado ou argumento, provém da nossa experiência sensorial, físico-sensorial, com os objetos a serem conhecidos, com os objetos do conhecimento. Tá? Então, não adianta eu dizer que conheço algo se eu não tive a experiência sensorial sobre alguma coisa. Né? Lembrem lá das mães de vocês falando o seguinte: como que vocês podem dizer que não gosta de determinada vegetal, determinada fruta, se você não provou? Então, aqui há a necessidade de provar, a necessidade de se envolver com o objeto do conhecimento mediante, olha só, mediante aos nossos sentidos. Então, o que vem a ser conhecimento para um pensador ou pensadora empirista? Vamos lá. Eles vão dizer que o conhecimento é essencialmente aquilo que é produzido por meio das experiências sensoriais. Primeira coisa, a gente vai ter uma percepção concreta do objeto. Então, aqui ao invés de partir de um conceito universal, de uma dedução, aqui eu vou partir das experiências individuais que eu vou ter com os objetos diversos que fazem parte da minha realidade, da nossa realidade. Então, eu tenho que ter contato, percepção concreta com as coisas. Eu só vou saber de fato, por exemplo, o que é um pássaro se eu tiver possibilidade de ver um pássaro, se eu tiver a possibilidade de tocar um pássaro, se eu possibilidade de ouvi-lo. Né? Depois eu vou formar a representação mental, a imagem mental daquele pássaro e de outros tantos. E aí eu vou criar o conceito, né, geral de pássaro, como se fosse assim. Eu parto de uma realidade física palpável, represento, desenho no meu cérebro, desenho no meu espírito, aonde mais vocês quiserem desenhar, a representação simbólica do objeto visto, do objeto sentido, tocado, experimentado. E posteriormente, no terceiro momento, eu crio em termos de linguagem, não mais de símbolos, não mais de desenhos, mas sim agora através de uma linguagem, o conceito geral. Ok? É isso que está sendo dito aqui. Então imagina lá a criancinha, lá, o bebezinho, recebendo aqueles brinquedos de encaixar. Tá? Ela vai tentar encaixar um triângulo no círculo, o quadrado
na meia-lua, e vai errando, até aprender. Então aqui a ideia é mais ou menos de que o método de aprendizado no empirismo é tentativa e erro, até ela acostumar a fazer a certa associação. Né? Então por isso que se estimula muito o contato da criança com objetos concretos para depois ela formar representações mentais, associar o espaço do triângulo com a figura do triângulo e criar o conceito de triângulo como objeto que tenha 3 lados, 3 ângulos e coisa e tal. Ok? Características do empirismo. O empirismo, ele vê o ser humano como sendo um indivíduo que nasce com uma mente totalmente vazia, ou a mente humana, no momento do nascimento, é uma folha em branca. Ao contrário, por exemplo, do que pensava Platão, ao contrário do que, por exemplo, pensavam Descartes e Leibniz, que viam a mente humana como carregada de um conhecimento ou de informações pré-nascimento. Aqui não, aqui nós nascemos como folhas em branco. Nós não temos experiências sobre nada, nós não somos bons nem maus, inteligentes ou não inteligentes. Nós vamos adquirir o conhecimento, inclusive a própria intelectualidade, a capacidade de pensar será adquirida, segundo os pensadores empiristas. Tá? E eles acreditam que os sentidos que irão promover a conexão entre o objeto perceptível, o objeto físico no mundo e o sujeito. Tá? Então aqui eu tenho um conhecimento mediado, ele é mediado, ele tem uma ponte. Não existe intuição, não existe captação direta e imediata do que o objeto seja. Eu preciso tocar, eu preciso visualizar, eu preciso ouvir, eu preciso saber o gosto. Por exemplo, eu andando com a minha filhinha de 3 anos, Sofia, ela andando na rua, ela sempre fala, eu quero ver, mas o quero ver dela não é ver com os olhos, ela quer tocar nas coisas. Então é esta perspectiva. Então eu preciso tocar, eu preciso visualizar, eu preciso fazer a associação, eu preciso que alguém me fale várias vezes, olha, pega lá o chinelo, e ela vai, pega uma coisa, pega outra, e é sempre, não é esse, até que ela se acostume a associar som e objeto. Então, é essa uma das características do empirismo, de que nós não nascemos com conhecimento, nós vamos formar conhecimento dos objetos através dos sentidos, nossos 5 sentidos, ok? E o grau de veracidade do conhecimento que nós vamos produzir do mundo, ele vai ser proveniente da existência ou não do mundo fenomênico. Porque nós podemos criar, por exemplo, seres mitológicos. Os seres mitológicos, como o Minotauro, a sereia, eles não são reais. Eles são representações até conceituais, criadas a partir da nossa habilidade, segundo um filósofo empírico chamado David Hume, de imaginar e produzir a partir daquilo que vivenciamos seres que não são reais. Então, quanto mais próximo a um objeto concreto for no meu conceito, mais verossímil ou verdadeiro ele será.
Então, quem determina se uma informação ela é verdadeira ou falsa, né, se uma proposição ela é verdadeira ou falsa, aqui não é mais as leis da lógica, segundo o racionalismo, mas sim a observação, se aquilo que está sendo dito acontece no mundo físico ou mundo dos fenômenos, por isso que eu uso a expressão mundo fenomênico, tá? Não sei se vocês já ouviram falar da história de um rapaz que foi encontrado numa cidadezinha, né, alemã, chamada Kaspenhaus. Essa história me parece que é real, tem até a estátua dele nessa cidade, agora não vou lembrar o nome da cidade. E tem o filme, né, Kaspenhaus. Kaspenhaus, a história dele é que ele foi trancado desde o nascimento até a adolescência numa espécie de cela, não houve nenhuma estimulação motora por quem o trancou, dando apenas o alimento, né? E em um certo momento Kaspenhaus foi deixado em pé, foi ensinado a ficar de pé, e foi deixado em pé já adolescente, com uma carta na mão, explicando a situação dele, e ele acaba sendo, entre aspas, adotado por essa comunidade lá. Ele passa a aprender a ter conhecimento, a desenvolver a fala e assim por diante. Tem uma cena desse filme que eu gosto muito, em particular, né, que é a seguinte, né? Perguntam para o Kaspenhaus o que ele pensava quando ele estava no cativeiro. Aí ele responde: eu não pensava em nada, porque eu não conhecia as palavras. Então é nesta perspectiva que o empirismo ele trabalha, que nós precisamos ter experiência com as coisas para que nós possamos produzir um conhecimento autêntico. Tá? Quais são os principais filósofos do empirismo? Né? Nós temos o fundador moderno do empirismo, que é John Locke, David Hume, Etienne Codillat e John Stuart Mill. Né? Tirando o Codillat, que é francês, os outros três são dois são ingleses, que é o Locke e o Stuart Mill, e um é escocês. Então vocês observem o seguinte, né? A filosofia inglesa ou de língua britânica, ela tem uma tendência muito grande ao empirismo, assim como ela também tem uma tendência muito grande também ao pragmatismo, né? Que a gente já tratou em vídeos anteriores, ok? John Locke, né? Esse sujeitinho, né, extremamente inteligente, obviamente, muito mais inteligente do que eu, escreveu um ensaio sobre o entendimento humano, né, e aqui na caricatura vocês percebem que está colocado um nariz maior do que ele tem, olhos muito grandes, mãos muito grandes e assim por diante, obviamente para representar ele como o pai do empirismo, vamos dizer assim, o empirismo moderno. Segundo o Locke, a experiência externa, que ele vai chamar de sensação, e existe também uma experiência interna chamada de reflexão, né? Então, existem dois tipos de experiência: a externa, proveniente das sensações que nós temos com as coisas, e a interna, que é a reflexão, tá? No processo do desenvolvimento do conhecimento, segundo Locke, nós primeiro temos a experiência externa, sensações que vão levar as informações, os dados até o nosso intelecto, e vai começar a formar a experiência interna, que aqui nós vamos chamar de reflexão. Tá? O conteúdo da experiência, na visão do Locke, são as ideias, que são sempre simples e complexas. As ideias simples são ideias que nós recolhemos imediatamente da coisa, como seu
a sua cor, o seu formato, o seu peso, né? Essas são ideias simples. As ideias complexas são as combinações das ideias simples, né? Que é produzido já no processo de reflexão, né? De qualificação e de julgamento, ok? Então, ideias simples pertencem às qualidades sensíveis, primárias e secundárias das coisas concretas, tá? Primárias são as primeiras sensações, tá? Secundárias são as segundas, obviamente, né? Sensações concretas que podemos extrair das coisas, as qualidades das coisas, ok? Forma, vamos estabelecer primário, a forma, a cor, o peso e assim por diante. Secundário, o local que ocupa, como que surgiu e assim por diante. Então, é conhecer concretamente a própria coisa. E as ideias complexas, como eu já falei para vocês, são as somas das qualidades ou propriedades sensíveis das coisas. Por exemplo, a tampa dessa caneta é vermelha. Isso aqui seria uma ideia simples. A tampa da caneta vermelha da marca Piloto serve para que não resseque a sua ponta com a qual eu vou escrever, mantenha úmida. Isso aqui já seria uma ideia complexa, porque eu já estou estabelecendo uma função para uma simples tampa vermelha que poderia ser azul, que poderia ser amarela e assim por diante, tá? Então, vamos pegar assim, a própria caneta em si já é uma ideia complexa porque ela não existe na natureza, nós a criamos a partir do que vamos observando, vamos conhecendo e assim sucessivamente, ok? No caso aqui do Locke, né, ele acredita que alguns conhecimentos não derivam da experiência, tá? A maioria dos conhecimentos humanos deriva da experiência. Você precisa fazer e ter contato com as coisas para conhecer. Mas outros derivam do próprio pensamento, né? Porque são entidades ideais, são entidades que não existem como objetos físicos, como objetos concretos, como os elementos matemáticos, a própria matemática em si e a lógica. Você nunca viu um número 2 andando por aí. Você nunca viu ou saiu correndo atrás do princípio da identidade. Agora, de um cão, de um leão, de um chá que você tomou, um chá verde, você obtém conhecimento porque são coisas que estão na experiência, que você experimentou. O sabor do sorvete de chiclete. Agora, o número 2, embora nós comecemos representando as formas matemáticas, as formas lógicas para crianças, segundo aquele brinquedo que eu mostrei na imagem anterior, eles não existem necessariamente no mundo físico, no mundo concreto ou fenomênico, mas eles são idealizados. Mas então Locke vai falar o seguinte, então o conhecimento matemático, ele não advém das experiências concretas, ele não é uma ideia complexa, ok? Ele é um conhecimento produzido pelo próprio pensamento. O conhecimento lógico também. A gente poderia se perguntar aqui, poxa, mas Locke, não nascemos como folhas em branco? Nascemos, mas de alguma maneira
esse conhecimento ele é produzido a partir da reflexão de uma experiência interna, tá? E aí a gente vai desenvolvendo o conhecimento matemático e o conhecimento lógico, não necessariamente partindo da experiência sensorial, mas sim partindo de uma reflexão, ok? Esse é o pensamento desse filósofo inglês chamado John Locke. David Hume. Hume, nesse período aqui do Hume, do Locke, que nós chamamos de filosofia moderna, era muito comum os filósofos discutirem a questão do conhecimento. O que é conhecimento, o que podemos conhecer, como se desenvolve o conhecimento humano. Então é muito comum todos os filósofos do século XVI, XVII e XVIII escreverem tratados, livros mesmo, gigantescos a respeito do desenvolvimento intelectual humano ou sobre a natureza do intelecto humano. O Locke fez, o Hume o fez, o Rousseau também fez. Então todos grandes filósofos estavam preocupados em resolver essa questão de como chegamos ao conhecimento ou verdadeiro ou conhecimento útil da realidade em que vivemos. Tá? O Hume, ele acreditava que todos os nossos conhecimentos, eles vinham de impressões. Tá? Imagina lá, você é uma folha em branco e sofre uma impressão marcada pelos seus sentidos nessa folha em branco, uma marca. Essa marca vai ficar lá na sua mente. Então, a impressão ela vai vir de uma percepção muito nítida das coisas. Essas impressões nítidas das coisas são as coisas que ouvimos, que vemos, que tocamos, e assim por diante. Ou seja, as impressões são provenientes dos nossos 5 sentidos, da nossa experiência direta com o objeto, com a coisa em si mesma, ok? Das impressões, nós vamos para as sensações e das sensações vamos para a reflexão, tá? Segundo esse pensador. Então, as impressões sensoriais, elas são nítidas, são fortes, né, das coisas. A reflexão é como se fosse um fantasma da coisa. Você já não está mais diante da coisa, você está pensando nela. E ao pensar nela, agora vai atuar também um elemento que faz parte do seu cognitivismo ou faz parte do seu intelecto, que é imaginar. Tá? Imagine que você tem a impressão nítida de uma pessoa vendo-a, tocando-a, e depois você vai ter a impressão da reflexão. Você vai fantasiar como aquela pessoa as imagens que você não conseguiu completar com vê-la, ouvi-la, tocando e assim por diante. Então, ela pode ser, na sua impressão da reflexão, na sua reflexão, melhor do que ela é de fato, ou pior do que ela é de fato. E aí é o trabalho da nossa imaginação. Tá? E aí temos as ideias, né? As ideias que, segundo o Hume, são as representações. Lembrem lá, representação está ligado muitas vezes à imagem, tá? A representações menos nítidas da memória. E aí envolve também a fantasia. É como se você tivesse olhado para alguém e não tivesse examinado aquela pessoa de maneira a fazer um raio-x em 3D dela
e agora você precisasse reconstruir o rosto daquela pessoa na sua mente, mas você não tem todas as informações. E aí agora você vai colocar alguns detalhes. Não sei qual era a cor do cabelo, não sei se o cabelo era ondulado para um lado ou para o outro. Aí vai entrar a ideia, você vai representar aquela pessoa utilizando os fragmentos da memória, que são provenientes das impressões sensoriais e da reflexão, e vai juntar a fantasia. A partir daí você vai criar também as ideias complexas ou ideias de coisas ou de seres que não existem, tá? Como, segundo David Hume, que é um ateu, pelo menos se coloca como um ateu, para nós, filósofos, a ideia de Deus. O que seria Deus? Deus não é nada além de uma ideia nascida de uma impressão misturada com a fantasia. A gente vê aí a noção de o poder é uma coisa física no mundo, e aí a gente imagina algo muito mais poderoso do que as forças da natureza. E aí chegamos à ideia de Deus. Esse é o pensamento do David Hume. Tá? Uma frase do Hume, ou o axioma de Hume, né? Todas as ideias provêm das impressões. Então, tudo que eu penso, tudo que eu digo conhecer, tudo que eu desenvolvo é porque eu vivenciei. Não existe nenhuma ideia que eu tenha que não tenha decorrência das minhas impressões, dos meus sentidos. Por isso que eu falei que a própria ideia de Deus, como eu não tenho uma impressão nítida, eu não ouvi, não vi, não toquei, né? Não é uma ideia concreta ou atômica, não existe um objeto no mundo físico que poderia ser Deus. Então aqui em Hume ele está falando exatamente isso. Todas as ideias provêm da impressão. Tá? Da caneta, por exemplo, as ideias que eu tiro da caneta provêm dela mesma, das impressões que eu tenho que ela me marcou. Não sendo senão cópia de impressões, ou seja, o que são as ideias? As ideias são as cópias que nós temos das impressões, dos sentidos que temos diante das coisas físicas. Então aqui tem uma inversão do pensamento do Platão. O Platão acreditava que a essência estava nas ideias e que as coisas particulares, experimentadas, eram cópias, porque elas tinham, em menor ou maior grau, a essência das ideias que as compunham, das ideias que as nominavam, vamos dizer assim. Agora, o Hume está invertendo, ele está falando, não, a coisa concreta, a coisa em si, a coisa material, particular, é que é verdadeira, é que tem a essência. Né? A ideia é uma cópia e, portanto, uma cópia imperfeita de toda particularidade, ou de todas as coisas particulares que existem no mundo. Né? Então é como se falasse o seguinte, né? Cada cão é único, mas como nós enxergamos particularidades, aliás, nós enxergamos certas particularidades e certas regularidades nos cães, nós estabelecemos para cada cão, que é um sujeito único, né, um gênero, uma espécie, fazendo parte de um conjunto, de um conceito idealizado, uma cópia do que vem a ser cão. E lá colocamos cães de todas as espécies
e características, né? Porque estabelecemos que há alguma coisa similar, semelhante em todos que os transformem em cães. Mas o que o Hume está querendo dizer aqui é que, na verdade, o que existe de fato é o cão. O cão físico, tá? Que não é imperfeito, porque ele é o que é, ele é o que deveria ser. Essa é a perspectiva de David Hume. Então aqui ele vai abandonar as noções de substância e também a noção de causa. Noção de substância é o seguinte, né? É pensar que existe uma essência única que une todos os seres, né? Que é a própria ideia de conceito. Né? Então, quando falamos de cão em termos conceituais, é como se estivéssemos falando de uma substância que faz com que todos os seres pertencentes ao grupo cão pudesse ter uma substância em comum, né? Uma substância única que os definissem como cães, ou como cão conceitual. E o conceito de causa, ou a noção de causa. Né? O que é a noção de causa? É a noção de causa e efeito, de que há uma conectividade entre um fenômeno e outro. O Hume ele vai falar o seguinte, não é possível. Todo conhecimento ele deriva das impressões. As ideias de conexão, de princípio de causa e efeito, de princípio de identidade, princípio do terceiro excluído, tudo isso são ideias das impressões que são cópias imperfeitas. Logo, o Hume vai dizer que nós produzimos um conhecimento que, ao invés de estar assegurado em princípios lógicos, né, muito bem estabelecidos, nós construímos um conhecimento a partir do nosso hábito de enxergar regularidade, similaridade, semelhança em coisas que não existem propriamente dito. Então, o Hume ele é um empirista que vai beirar muito próximo ao ceticismo. Né? Por quê? Porque o que ele está querendo dizer é o seguinte, o que nós chamamos de conhecimento, as previsões científicas que fazemos a partir dos fenômenos vivenciados, a regularidade que imaginamos existir na natureza, tudo isso não tem fundamento racional ou empírico. Tudo isso é decorrente da nossa natureza de enxergar regularidade nas coisas. O conhecimento não passa de uma crença de que o passado irá se repetir como no futuro. E aí o Hume ele vai criar o chamado problema da indução. Né? O problema da indução que nós trabalhamos na filosofia da ciência é o seguinte, se o conhecimento científico é produzido por meio de experimentos particulares, onde os experimentos particulares, eles provam ou corroboram com uma determinada hipótese ou eles derrubam certas hipóteses, né? O que o Hume vai querer dizer é o seguinte, não é possível formular conhecimento geral, descobrir leis da natureza a partir de experiências que nós poderíamos falar que são experiências, como que eu poderia falar para vocês, particulares.
Do particular, não podemos ir para o geral, tá? Então, o problema do Hume é o problema de que não é possível, a partir de quantas experiências nós tivermos bem-sucedidas, estabelecer regras gerais, a não ser se nós aceitarmos que tudo isso é formado pelo hábito humano e não por uma lógica infalível. Tranquilo? Vamos lá, Etienne Cadillac. Etienne Cadillac, né? Ele é um pensador que nós vamos falar que ele é um sensualista, né? Sensualismo não tem nada a ver com erotismo, tá bom? Sensualismo é uma corrente do empirismo que vai defender que só é válido aquilo que é experimentado externamente. Ou seja, não existe uma reflexão, não existe nem a ideia, tá? Só existe aquilo que eu toco, aquilo que eu escuto, aquilo que eu percebo e assim sucessivamente. Não é possível produzir conhecimento interno. A reflexão, ela sempre vai nos enganar. Então é uma crença exagerada aqui nos 5 sentidos. O conhecimento experimentado a partir dos nossos órgãos sensoriais. Por isso que ele vai dizer que a mente só tem a faculdade de experimentar as sensações, né? Ela não teria capacidade de produzir informações ou conhecimentos para além. Então, só há aquilo que eu toco, só há aquilo que eu vivencio. Então, não poderia ir para um conhecimento generalizado. Então, cada experiência que nós temos com as coisas, ela é única e individual. Então, seria aqui um empirismo muito voltado ao subjetivismo, tá? O pensamento para essa corrente do Cadillac é só uma sensação refinada, né? Nós achamos que vivemos e que pensamos e que estamos diante das mesmas coisas, mas no final das contas, cada experiência é única, cada sensação é única e os objetos percebidos também serão por nós percebidos uma única vez. Então aqui é um sensualismo que dança com o subjetivismo, né? Que acredita que o pensamento nada mais é do que uma refinação das sensações e que o correto seria nós nos entregarmos a obter conhecimento a partir da sensação dos próprios objetos. John Stuart Mill, né, filósofo do século XIX, John Stuart Mill talvez seja muito mais conhecido pela luta pelos direitos humanos, né, e pelo voto feminino do que pela própria teoria do empirismo, né, e também pelo utilitarismo político. Tá? Mas vamos lá, John Stuart Mill ele vai defender um empirismo muito mais radical. Ele vai dizer que não há proposições que sejam anteriores à experiência. Tá? Quando diz lá, não há proposições a priori válidas, independentemente da experiência, está querendo dizer o seguinte, não existe nenhum conhecimento, nenhuma proposta de conhecimento que possa se basear em pensamento puro, que não tenha decorrência de uma experiência. Então aqui é quase que uma retomada ao pensamento do David Hume, né? Mas ainda assim David Hume aceitava que a matemática e a lógica eram produzidas pelo conhecimento, pelo pensamento, pela razão, mas só que David Hume falava que saber que 2 mais 2 é igual a 4 não te livraria, não te salvaria de um veneno, de uma picada de cascavel,
né? Então, quer dizer, para ele, o conhecimento da realidade física era superior ao conhecimento matemático, por David Hume. Aqui, por John Stuart Mill, ele vai falar que, inclusive, a própria matemática e todos os conhecimentos lógicos que nós vamos construindo vão ser posteriores a qualquer tipo de experiência sensorial. Tá? Então ele vai falar que o conhecimento matemático, ou mesmo as leis da lógica, que nós já trabalhamos, elas são derivadas da nossa experiência humana. Lembra lá daquele desenho daquela criança encaixando as figuras geométricas. Ali ele está desenvolvendo um conhecimento lógico-matemático, ele está desenvolvendo um conhecimento geométrico por meio de vivências e experimentações. Então é isso que o John Stuart Mill está querendo dizer. Todo conhecimento humano é a posteriori, ou seja, é posterior a experiências sensoriais, tá? Todo conhecimento ele vai ser produzido por meio das sensações. Então ele vai dizer, todos os conhecimentos não passam de generalizações decorrentes das sensações. Quando a gente fala que a luz do sol e o sol, portanto, deve ser branco, a gente está generalizando. Né? Generalizando por quê? Porque a gente está dizendo que o sol que nasceu ontem, o sol que nasceu hoje, o sol que vai nascer ontem, ele é uma generalização. Quando a gente defende a lei da gravidade como ocorrendo, quando a gente defende a rotação da Terra, a gente está generalizando. Quando a gente defende que os homens são todos iguais, ou que os homens são diferentes, que há liberdade, que a democracia pressupõe a participação de todos, mas ela é inimiga dos intolerantes. Todos esses conhecimentos que nós vamos desenvolvendo, eles são decorrentes das nossas sensações, das nossas experimentações com o mundo. Então, o conhecimento em si, uma proposição, o Sol é o centro do universo, é uma generalização. Os cisnes são brancos, é uma generalização. A cocaína é uma substância entorpecente, é uma generalização, tá? Das sensações que tivemos. Então não existe nenhum conhecimento que não seja uma generalização, ou seja, algo que ultrapasse, mas que tenha origem numa experiência particular. Ultrapassa a experiência particular, por ser uma generalização, obviamente, mas tem por base uma experiência particular. Eu só posso falar que a cocaína é um entorpecente que atua de maneira Y ou Z no cérebro e provoca reações X ou Y, porque nós já fizemos experimentações, sensações. Eu só posso falar que uma vacina ela tem uma determinada grau de eficácia porque houve a experimentação, a sensação, o desenvolvimento particular, experimentações. Então não há conhecimento produzido por seres humanos que não sejam generalizações de experiências particulares. Quais são as críticas que nós poderíamos levantar ao empirismo? Primeira crítica, assim como o racionalismo, ele é unilateral, ele só reconhece uma fonte para o conhecimento humano. Todo conhecimento humano deriva da experimentação. Sem experimentar, nós não sabemos se o jiló é amargo, né? Diria a nossa mãe.
tem uma tendência ao ceticismo, né? O racionalismo ele tem uma tendência ao dogmatismo, no sentido de que os pensadores racionalistas acreditam que é possível nós encontrarmos conhecimentos que sejam universais, válidos e necessários. Ou seja, que não mudam com a passagem do tempo ou do cenário. Já o ceticismo ou o empirismo, numa visão mais cética, ele não acredita que nós podemos alcançar conhecimentos que sejam universalmente válidos, que possam ser absolutamente necessários. Todos os conhecimentos, como provém da nossa experiência com o mundo físico, eles podem ser defeituosos ou eles podem ser ultrapassados por gerações futuras, porque, obviamente, os nossos sentidos eles têm limitações na hora de capturar as informações passadas pelos objetos. E o nosso próprio intelecto tem limitações de interpretação e construção do conhecimento. Por isso que nós poderíamos falar que o empirismo ele tem uma natureza muito mais científica ou das ciências naturais do que o racionalismo, porque eles acabam defendendo que as teorias científicas elas têm um tempo de durabilidade. Conforme vai se desenvolvendo a tecnologia de percepção do mundo físico, as teorias científicas elas vão sofrendo abalos e mudanças e vão modificando o que nós, seres humanos, achávamos que sabíamos das coisas. Então aqui é essa relação do ceticismo. Todo conhecimento ele acaba sendo, de certa maneira, provisória. Ele não é definitivo, ok? E aí tem o problema também que limita o conhecimento à experiência do mundo. Então, cada pessoa vai ter um tipo de conhecimento de acordo com as experiências que forem fornecidas a essa pessoa. Então, pessoas que podem viajar, pessoas que podem conhecer outras realidades, outras culturas, vão desenvolver um vocabulário, um nível de memória, um nível de conhecimento maiores do que pessoas que, por questões econômicas, não têm condições de saírem do lugar que estão. Lembrem-se, as pessoas são folhas em branco, precisam passar por um processo de educação. A educação aqui é no sentido quase que tradicional do termo. Você precisa ir à escola, você precisa aprender a falar inglês, você precisa conhecer o mundo. Se você não conhecer o mundo, sua visão sobre o mundo ou sobre o que seja a realidade, ela vai ser sempre menor, sempre será um potencial desperdiçado. Então, uma das críticas que se faz aqui, é que, então, não seria possível uma pessoa que não teve oportunidades na vida, de viajar, de conhecer novas realidades, outras formas de ser do mundo, ela estaria sempre limitado ao seu mundo vivencial, ao seu mundo da experiência, E aqui é um pouco discutível, questionável isso, novamente o mesmo apontamento da psicologia cognitiva, a psicologia do século XX, que veio a trabalhar o desenvolvimento da cognição, da capacidade de produzir conhecimento do ser humano. Essa psicologia, ela aponta que até as percepções mais simples dos seres humanos há um pensamento. Logo, não só de puras sensações se formam os conhecimentos humanos.
O que está querendo dizer aqui? Quer dizer que quando nós olhamos para algo, nós já olhamos de maneira interessada ou desinteressada por aquilo. Já temos uma perspectiva, já temos uma crença, já temos um desejo. Logo, eu não tenho condições de construir um conhecimento de forma extremamente pura ou neutra a partir de uma abertura que as minhas sensações, que os meus 5 sentidos vão dar ao conhecimento. Então eu sempre parto de algum lugar, de uma hipótese, né? De uma pré-compreensão. Né? Então, a criança que faz cara feia para uma determinada comida, né? Antes mesmo de saboreá-la, ela já tem ali algum tipo de pensamento, tipo, como se aquele alimento, pelo seu aspecto estético, por exemplo, não fosse agradável ao paladar. Então, aí já está essa noção de que há pensamentos interferindo em conhecimentos humanos provenientes da experiência. Isso que a psicologia, como ciência, vai apontar. Né? E a lógica é o problema de Hume, que eu estava falando com vocês linhas atrás, que é impossível, por meio das experiências particulares que nós vamos ter com os objetos, individualmente, estabelecer leis gerais. Eu posso jogar essa caneta 100 vezes e ela cair 100 vezes lá, e aí eu criar a ideia, né, de que existe uma força que atrai a caneta ao solo e chamar essa força de lei da gravidade. E aí fazer mais um experimento e fazer experimento da caneta com um objeto mais pesado e assim por diante, para verificar se o peso define a velocidade de queda ou não. Eu posso fazer isso várias vezes. O problema é que eu vou gerar uma lei da gravidade, eu vou gerar uma lei da velocidade de queda dos corpos com base em experimentos particulares. E esses experimentos particulares, eles vão me servir para prever o que vai acontecer amanhã. Só que a realidade física, segundo os pensadores como David Hume, ela pode mudar, ela pode se alternar uma pequena mudança climática. Né? Então, espécies com um pequeno aumento da temperatura podem ser extintas. Né? Então, o que ele está querendo dizer é impossível, a partir de observações particulares, sobre objetos particulares, formar leis universais e necessariamente válidas, leis gerais, generalizações, que vão ser válidas para todo e qualquer lugar. É isso que a lógica diz. E um dos pensadores que vai mais bater nessa tecla contra o empirismo ou contra o indutivismo, a lógica que fala que nós temos que experimentar para produzir conhecimento, Karl Popper vai falar o seguinte: não é possível, a ciência não funciona assim. A ciência, como a psicologia diz, parte de uma pré-concepção, de um pensamento. Olha essa imagem. Observando essa imagem, o que vocês me diriam? Né? Vocês estão vendo um coelho ou vocês estão vendo um pato? É um pato ou um coelho que vocês estão vendo? Se vocês não tivessem ouvido a palavra pato, vocês já teriam logo de cara dito coelho. E se vocês não tivessem ouvido falar a palavra coelho, talvez vocês tivessem visto um pato. Agora, como eu falei que pode ser um coelho, pode ser um pato,
o mais provável é quem sabe, vocês vão ficar na dúvida. É assim que funciona, então, de certa maneira, o empirismo. Ele parte de observações, mas nossas observações nem sempre são, como que eu poderia dizer para vocês, definitivas. Logo, é impossível gerar conhecimento ou leis gerais universalmente válidas só tendo como base a experiência sensorial. Então, o empirismo, assim como o racionalismo, eles são dois extremos da resposta à pergunta qual é a fonte do conhecimento, né? Que, embora possam ser refutados tanto logicamente quanto através dos estudos psicológicos, ainda existem muitos defensores na filosofia de uma corrente ou de outra. Tá? Então, por isso que nós estudamos, porque é muito importante entender o que vem a ser essa noção de empirismo e essa noção de racionalismo, até para entendermos as outras teorias que ainda vou explicar para vocês. Obrigado.